Era um 22 de novembro do ano passado, data que ficou gravada na minha memória. Não por acaso, mas porque coincidiu com o aniversário da minha mãe. Naquela sexta-feira, como de costume, me aguardava a mesmice de sempre, a mesa farta, os parentes reunidos, o ritual que se repete há décadas sem uma vírgula fora do lugar. Não que eu não ame minha mãe, pelo contrário, mas confesso que a ideia de enfrentar mais um daqueles jantares idênticos aos dos últimos 20 anos me deixava exausto. Sempre os mesmos pratos, o bolo de aniversário, a galinha assada a fatias de queijo e presunto, a garrafa de espumante gelado, os pastéis de carne. Até as pessoas eram as mesmas, sentadas nos mesmos lugares, vestindo as mesmas roupas de sempre. Até as piadas e as histórias já estavam decoradas. Eu poderia adivinhar quem diria o que e em que momento, como se fosse um roteiro ensaiado 1000 vezes. E havia outro detalhe que me desanimava: minha mãe morava em outra cidade. Não era o fim do mundo, mas significava 2 horas de trem, um sacrifício que, embora necessário, me parecia cada vez mais absurdo. Ignorar o aniversário dela? Impensável. Então, naquela tarde, saí mais cedo do trabalho, troquei de roupa e me dirigi à estação, sabendo que me aguardava a mesma sequência cansativa de sempre: fila pelo bilhete, a caminhada até o trem, que por algum motivo sempre partia da plataforma 3, o segundo vagão, sim, sempre o segundo, como se fosse uma superstição, e então 2 horas de tédio rolando a tela do celular enquanto o barulho das rodas embalava minha paciência. O trem, aliás, era a própria definição de rotina. Saía da estação às 19h03, chegava à estação B às 21h10, parando nos mesmos lugares, nos mesmos horários, com uma precisão que beirava o ridículo. Passávamos pelas mesmas vilas, pelos mesmos bosques, pelos mesmos rios, como se o mundo lá fora fosse um cenário montado para repetir a mesma peça todos os dias. Se por acaso o trem estivesse 1 minuto atrasado, já seria motivo para suspeitar que algo estava errado, como se a vida tivesse saído dos eixos. E depois o trem voltava para a estação A e esperava até às 19h03 do dia seguinte e recomeçava tudo de novo. Naquela noite, não sei por que essas reflexões me assombraram. Não conseguia decidir se aquela previsibilidade era uma bênção ou uma maldição. Se fosse um maquinista, acho que, depois de 3 anos naquele trajeto, eu rezaria por qualquer imprevisto. Um trilho quebrado, um trem de carga cruzando o caminho, qualquer coisa que quebrasse aquele ciclo infernal de ida e volta. No começo talvez me irritasse, mas com o tempo, acho que passaria a ansiar por esses pequenos caos. Mas eu não era um maquinista. Era só mais um passageiro entediado, e depois de meia hora de pensamento sem sentido, o cansaço venceu. Dormir no transporte público, porém, é um risco, especialmente quando se viaja sozinho. Quando acordei já era noite fechada. Pela janela só se viam sombras de árvores passando em um borrão. Olhei o relógio, 21h40. O trem deveria ter chegado 20 minutos antes. Pior, segundo o horário, ele já deveria estar no caminho de volta. Mas lá estávamos nós ainda, avançando na mesma direção na escuridão com um único passageiro no segundo vagão. Algo estava muito errado. O trem finalmente parou. Saltei para a plataforma e, ao olhar em volta, percebi que não estava em lugar algum conhecido. Só havia um prédio antigo, mal iluminado por um poste solitário. A estação. O trem buzinou, as portas se fecharam e ele seguiu viagem, levando comigo a última esperança de sair dali facilmente. Respirei fundo e me dirigi ao guichê. Dentro, 2 pessoas, uma atendente de meia-idade e um homem, absorto em seu jornal. Com licença, cumprimentei, aproximando-me da mulher. Quando passa o próximo trem para a cidade? Nenhuma reação. Ela me encarava, mas era como se eu fosse invisível. Não um olhar de indiferença, mas de nada, nenhum piscar, nenhum movimento. Insisti, elevando um pouco a voz, mas foi como falar com uma parede. Talvez ela tenha algum problema, pensei, até que o homem com o jornal se levantou e se dirigiu ao guichê. Quando é o próximo trem? Perguntou ele, sem sequer me olhar. Daqui a 1 hora, respondeu a atendente seca. Ele voltou para seu lugar como se nada tivesse acontecido. Fiquei paralisado. Então, ela falava, só não comigo. Tentei novamente, mas foi inútil. A mulher continuava ali, imóvel com aquele olhar vazio, virando a cabeça para a direita a cada 30 segundos, pescando os 2 olhos ao mesmo tempo, como um autômato com defeito. Desisti e me virei para o homem. Desculpe, falei.
Você sabe para onde vai esse trem que chega daqui a uma hora? Silêncio. Nem um olhar. Ele nem tirou os olhos do jornal. Era como se eu não existisse. Ótimo, pensei. Estou perdido no meio do nada, rodeado de gente que age como se fosse de cera. Observei o homem por alguns minutos e notei algo ainda mais estranho. Ele lia a mesma página, virava o jornal, e então recomeçava como se estivesse preso em um loop. 15 minutos depois, ele se levantou novamente e foi até o guichê. Quando é o próximo trem? Repetiu. Daqui a uma hora, respondeu a atendente, no mesmo tom mecânico. Aquilo me deixou furioso. O que diabos estava acontecendo ali? Por que ninguém me respondia? Porque aquele lugar parecia uma cópia distorcida da realidade, onde as pessoas agiam como marionetes e o tempo não seguia nenhuma lógica? A única certeza que eu tinha era uma: não podia ficar ali a noite toda. Mas pelo jeito também, não tinha escolha. A surpresa e a raiva se misturavam em mim como um coquetel explosivo. Tudo aquilo parecia uma piada de mau gosto. Não, piada era pouco. Era uma tortura psicológica. Um teatro do absurdo montado só para me humilhar. Mas por quê? O que aqueles estranhos ganhavam com isso? Eu não significava nada para eles. Não passava de um desconhecido perdido em um lugar que desafiava qualquer lógica. Não me restava outra opção a não ser observar o espetáculo. O homem da Gazeta, amarela com os olhos vidrados, relia a mesma notícia há 40 minutos, interrompendo-se a cada 15 para perguntar a hora do trem, e esquecera. Resposta logo em seguida. A mulher atrás do balcão girava a cabeça como um relógio, de pêndulo piscando em intervalos matematicamente precisos como se cumprisse um protocolo pré-programado. Faltam 15 minutos, havia dito a atendente meia hora atrás. E adivinhem, nos 15 minutos seguintes, nada mudou. O homem releu a Gazeta 3 vezes. A mulher continuou seu balé mecânico, até que, pontual como um metrônomo, ele se levantou mais uma vez, arrastou os pés até o guichê e repetiu a mesma pergunta idiota, recebendo, é claro, a mesma resposta idiota. Faltam 15 minutos. Foi quando algo dentro de mim estourou. Meu grito rasgou o ar do saguão, ecoando entre as paredes sujas como um alerta de incêndio. Nada, nem um olhar, nem um suspiro, nem um músculo sequer que se contraísse em resposta. Era como se eu fosse um fantasma, só que fantasmas, pelo que eu sabia, não sentiam a dor cortante da indiferença. Desesperado, urinei contra a parede, os jatos quentes batendo no reboco descascado. Nada, nem um murmúrio de reprovação, nem um nariz torcido. Nada. Saí correndo para a rua, preferindo o frio cortante da noite àquela mascarada de sanidade. Melhor enfrentar a escuridão do que aqueles olhares vazios daqueles sorrisos de plástico. Mas a noite também parecia conspirar contra mim. O trem não chegou em 15 minutos, nem em 30, nem em uma hora. Quando percebi que estava preso em um loop sem fim, cuspi no chão e segui em direção ao barulho dos motores, torcendo para encontrar uma estrada, um ônibus, qualquer coisa que me tirasse daquele pesadelo. Os arbustos arranhavam minhas pernas como garras, as árvores mortas estendiam galhos como dedos ossudos tentando me agarrar. Finalmente a asfalto apareceu sob meus pés. Caminhei pela beira da pista, levantando a mão a cada farol que se aproximava, só para ser ignorado uma e outra vez. Quem, em sã consciência, pararia para pegar um estranho no meio da noite em uma estrada desertada por Deus e pelos homens? O celular continuava mudo, como se aquele trecho do mundo fosse um buraco negro que engolia até os sinais de rádio. O desespero foi corroendo minha sanidade. As possibilidades que minha mente conjurava eram cada vez mais sombrias. Sequestro? Experiência governamental? Uma dimensão paralela onde eu era o único que percebia a farsa? Ou, pior, e se eu já estivesse morto? Mas se fosse o caso, porque a fome me devorava as entranhas, como um animal selvagem? Porque o cansaço pesava em cada passo? Foi então que avistei as luzes. Primeiro, tímidas janelas amarelas pisando no escuro. Depois a silhueta de prédios de 5 andares, seus contornos borrados pela névoa. E como um milagre, uma placa piscando em neon vermelho, café 24 horas. Ao lado, um prédio baixo com uma fachada iluminada, carros estacionados na frente. Nunca na vida um lugar tão vulgar havia me parecido tão glorioso. O cheiro de comida frita e café fresco me atingiu como um soco no estômago. Dentro, o contraste era grotesco. O chão brilhava, a música ambiente era suave, as garçonetes
de saias pretas e blusas brancas se moviam com uma eficiência quase militar. À esquerda, um balcão de bar onde um rapaz de camisa branca e gravata borboleta polia copos com movimentos precisos. Os clientes? Uma mistura estranha, casais bem vestidos trocando risadas contidas, homens de terno discutindo negócios com vozes monocórdicas, uma garota sozinha folheando um livro sem nunca virar a página. Ocupei uma mesa vazia e esperei. Uma garçonete passou a 2 centímetros de mim, carregando uma bandeja, sem sequer piscar na minha direção. Outra arrumou os talheres do lado, ignorando minha presença como se eu fosse um móvel. Posso fazer um pedido? Gritei. Silêncio. Nem um olhar, nem um sobressalto. Era a mesma merda do saguão da estação, só que com melhor iluminação. 20 minutos se arrastaram como séculos. Quando finalmente uma delas se aproximou, não foi para me atender, foi para limpar a mesa onde eu estava sentado. Finalmente vão me servir, sua puta, rosnei, agarrando seu pulso com força. Ela nem sequer tentou se soltar. Simplesmente girou o corpo e seguiu para a mesa seguinte. E como num filme de terror, meu próprio corpo foi arrastado junto, como se eu fosse um boneco de pano preso a um fio invisível. O próximo segundo, eu estava de bruços sobre a mesa, os pratos tilintando sob meu peso, antes de despencar no chão com um baque surdo. Ninguém reagiu. Nem os clientes, nem os funcionários. Nenhum olhar de curiosidade. Nenhum riso abafado. Era como se eu não existisse. O gosto metálico do sangue encheu minha boca, misturado ao amargo da humilhação. Lágrimas, não de dor, mas de um terror primal da certeza de que algo estava fundamentalmente errado. Queimaram meus olhos. Por que ninguém me vê? Pensei, enquanto me arrastava até o balcão. Será que morri? Mas se morri, por que ainda sinto fome? O barman nem sequer levantou os olhos quando perguntei, com a voz rouca, posso tomar uma cerveja, ou você também não me vê? Seu silêncio foi a resposta. Mas, então meu olhar caiu sobre um copo de cerveja meio cheio, abandonado a poucos centímetros de mim. Não sabia de quem era. Não ligava. Em um lugar onde as regras da realidade pareciam ter sido rasgadas, roubar uma cerveja era o menor dos meus crimes. Os primeiros golos queimaram a garganta, mas o efeito foi quase instantâneo. Uma onda de calor se espalhou pelo peito, os músculos se soltaram, a tensão nos ombros aliviou. Metade do copo depois, minhas mãos pararam de tremer. Era hora de pensar. Estou em um lugar desconhecido. Não tenho sinal. As pessoas agem como automatos. E não me veem. O que eu faço agora? Foi quando a porta se abriu. Um homem de uns 50 anos entrou, e algo nele foi diferente desde o primeiro segundo. A jaqueta preta rasgada nas costuras. Os tênis desamarrados, um de cada cor. Os cabelos despenteados, as calças remendadas com retalhos de tecido barato. Mas não era a aparência. Era ele. Enquanto todos ali se moviam como marionetes em um palco, ele coçava a cabeça com um gesto natural, olhava ao redor com curiosidade genuína, respirava como um ser humano de verdade. E então seus olhos encontraram os meus. Por um instante, ele ficou paralisado, a boca entreaberta, como se tivesse visto um fantasma. Ou pior, como se tivesse visto si mesmo. Seu rosto era uma máscara de espanto, como se tivesse visto um espectro. Depois, aproximou-se de mim com passos hesitantes, o cheiro de dia sem banho e roupas não lavadas se misturando ao ar úmido da noite. Como você apareceu aqui? Perguntou a voz rouca de quem há muito esqueceu o sabor da água limpa e o toque de uma lâmina de barbear. Diante de mim estava um homem que em qualquer outro dia eu teria evitado com um gesto instintivo, o cheiro de álcool barato, suor azeitado, e o ranço de lixo seco que gruda na pele como uma segunda camada. Mas aquele não. Era um dia qualquer, e ele não era apenas mais um fantasma nas ruas. Se o único ser capaz de me ver era um homem que a sociedade já havia apagado dos seus registros, então não havia escolha, eu falaria com ele. Contei minha história. Os lábios dele tremeram quase imperceptivelmente. 20 anos, e nada assim jamais aconteceu, murmurou como se as palavras pesassem mais do que seu próprio corpo esquelético. Por que só você me enxerga? Perguntei. A resposta não caberia em 2 frases. Não caberia em 2 vidas. Sentemos ali, apontou para uma mesa de metal enferrujada, onde o verniz descascava como pele morta. Eu explico tudo. E assim fizemos. Ele segurou o silêncio entre os dedos por alguns segundos, como se medisse o peso da verdade que estava prestes a soltar. Depois começou.
Cheguei a esta cidade há décadas, ainda nos tempos da União Soviética. Recém-formado, distribuído pelo Estado para trabalhar na fábrica local, um complexo cinzento que engolia a maioria dos moradores, um punhado de milhares de almas, presas na mesma rotina. Recebi um apartamento de 2 cômodos em um prédio de 5 andares, o único que existia na época. 5 anos depois casei. Nasceu uma filha. A vida seguia seu curso, ou assim parecia. Até que notei as primeiras rachaduras. O primeiro sinal foi Stepanich, meu colega de turno. Um homem pontual em tudo, até nos atrasos. Todos os dias, sem falhar, ele chegava exatamente 1 hora depois do horário, como se o relógio dentro dele estivesse quebrado de propósito. Stepanich, você é tão preciso até nos seus atrasos que dá para marcar as horas por você. Brinquei uma vez. Ele riu, mas não corrigiu o hábito. Só mais tarde entenderia que não. Era um hábito. Era um script. Depois veio minha filha, Ania. Todas as noites, às 21 horas em ponto, ela entrava em nosso quarto com a mesma pergunta, repetida palavra por palavra. No início, achei que fosse coincidência. Depois que eu estava imaginando coisas. Até que comecei a anotar. Sempre às 21 horas. Sempre a mesma entonação. Minha mulher não parecia notar, ou não queria notar. Quando tentei falar com ela, virou o rosto para a janela, como se a resposta estivesse escrita nas nuvens. Então houve o saco de lixo. Uma noite de sábado, saí para fumar no corredor e o encontrei abandonado no chão. Um pacote preto, amarrado com nó duplo, igual ao da semana anterior, e ao da outra antes dessa. Os vizinhos eram porcos. Mas não assim. Não com essa precisão matemática. Peguei o saco, caminhei até o lixo e ali, entre a fumaça do cigarro e o cheiro de podridão, algo estalou em minha cabeça. Isso já aconteceu. Decidi verificar as coisas da Ania. Abri seu caderno de matemática. A primeira, controlada que vi tinha 8 acertos em 10 questões, com um 4 rabiscado em vermelho na margem. Folheei adiante. A mesma controlada. Os mesmos erros. A mesma nota. 4 vezes, uma por semana, como se o tempo tivesse engasgado e cuspido de volta aos mesmos segundos. Foi quando o mundo começou a se desmontar. Acordava com o uivo das sirenes, sempre o mesmo uivo, sempre à mesma hora. Uma gata preta cruzava meu caminho todos os dias, no mesmo ponto da calçada com o mesmo movimento lento de cauda. Minha mulher servia ovos fritos com sal em excesso, 3 gemas quebradas na mesma frigideira no mesmo horário, como se o cardápio fosse uma sentença. Você vai me envenenar com sal um dia, resmunguei. Ela não respondeu, nem se virou, porque já havia respondido, 1 semana antes. Com as mesmas palavras que eu ouvi agora como um eco distorcido. No trabalho, era pior. Os mesmos homens, as mesmas piadas, as mesmas discussões. Sobre o mesmo jogo de futebol, repetida sílaba por sílaba. Vocês já falaram isso. Ontem gritei. Eles me ignoraram. Não por malícia. Porque para eles era a primeira vez. Só eu lembrava. E então o parque. Aquele cachorro. Um vira-lata magro girando em círculos atrás do próprio rabo, incansável, hipnotizado por uma cauda que nunca pegaria. Parei para observá-lo. E ali, entre a saliva do animal e o cheiro de terra molhada, entendi, todos. Nós éramos aquele cachorro, presos em loops, condenados a reviver os mesmos gestos, as mesmas palavras, os mesmos erros, como atores em um filme sem corte, sem diretor, sem plateia. O tempo não era uma linha, era um círculo. E esta cidade, este pedaço de mundo, havia sido engolida por ele. Eles se moviam como automatos, precisos, seguros, executando cada gesto com a frialdade de um algoritmo. Mas bastava olhar nos olhos para ver, não havia ninguém. Ali, a vida tinha se transformado em um inferno de rotina, onde até a fome era um script repetido. Minha mulher chegava às segundas com os mesmos pacotes, os mesmos iogurtes, o mesmo pão de forma, a mesma margarina barata. Minha filha comia sem reclamar. Eu não conseguia engolir nada, não por falta de apetite, mas porque o ato de comprar tinha se tornado uma farsa absurda. Entrava no mercado, pedia algo à balconista, e ela me olhava como se eu fosse um fantasma. Nenhuma reação, nenhum reconhecimento. Até que um dia, cansado de ser ignorado, resolvi pegar o que queria com as próprias mãos. Enchi o carrinho. Saí. E então, tudo desapareceu. Voltei correndo para dentro e lá estavam eles, os mesmos produtos intocados como se nunca tivessem saído do lugar.
O queijo que eu havia comido minutos antes brilhava sob a luz fluorescente e intacto. A mesma marca, o mesmo preço, a mesma data de validade. Foi quando percebi, o sistema não só aceitava, como exigia que eu roubasse. Afinal, se nada saía dali, por que não comer no próprio corredor? Mastigava um pão e ele reaparecia na prateleira. Bebia um leite e a caixa se recompunha. A lógica era perversa, mas impecável. Uma engrenagem tão bem oleada que até o crime se tornava parte da coreografia. E eu, o único a dançar fora do ritmo. Tentei fugir. Comprei passagens. Subi em ônibus. Cada vez o destino era o mesmo. A estação de partida, como se o universo risse da minha teimosia. Resolvi ir a pé. Caminhei horas, dias talvez. Até que, num piscar de olhos, clique, eu estava de volta. Ao ponto zero, sem entender como, sem lembrar quando. 20 anos assim. Minha filha, eternamente com 9, repetindo o terceiro ano como uma canção arranhada. Minha mulher, envelhecendo e rejuvenescendo em ciclos de 5 anos, como se o tempo fosse um relógio que alguém dava corda toda semana. Só eu apodrecia. Só eu. Sentia o peso dos anos, a carne caindo dos ossos, a morte se aproximando como uma amante impaciente. E foi então que comecei a rir, porque no fundo nada havia mudado. Antes da chuva cair sempre às 12 horas de sábado, antes do cidade virar um loop sem fim, já éramos prisioneiros. Segunda a sexta, o mesmo trajeto, o mesmo café da manhã, a mesma máquina no trabalho, as mesmas piadas no almoço, os mesmos cereais à noite, as mesmas cervejas de sexta, a mesma daça nos fins de semana. Repetíamos, até que a repetição nos engoliu por completo. Claro, agora havia um certo charme no absurdo. Podia roubar lojas, quebrar vidros, atropelar o mesmo gato todas as terças que nada mudava. Os produtos voltavam. Os vidros se consertavam. O gato ressuscitava. Qualquer desvio era corrigido, qualquer rebeldia anulada. Até os bandidos da cidade faziam parte do script. Se cruzasse com eles, seria ignorado, como se eu fosse um erro de continuidade num filme mal editado. Foi nesse café que você apareceu. A mesma xícara de cerveja na mesa, sempre cheia, sempre de ninguém, até hoje, quando, pela primeira vez em décadas, ela parece ser sua. E isso, meu caro, é a anomalia dentro da anomalia. Porque novos rostos não chegam aqui. Não desde que o círculo se fechou. Você é um bug no sistema. Ou talvez apenas a prova de que mesmo no inferno de repetições, o acaso ainda ousa sussurrar. Eu ouvi sua história em silêncio, enquanto o peso das palavras se transformava em náusea. Não era o álcool, embora o gosto amargo do lúpulo subisse pela garganta. Era a certeza de que, por mais insano que soasse, aquele homem falava a verdade. Uma verdade que meu corpo recusou aceitar. Levantei-me de repente, tropeçando na cadeira. O banheiro do café era uma armadilha de luz branca. Abri a porta e, em vez de azulejos descascados, encontrei um vazio cegante. Por um segundo, flutuei na claridade pura até que o teto de um hospital se materializou sobre mim, e uma enfermeira de voz pastosa perguntou se eu conseguia ouvir. Acordei com a cabeça latejando como se 1000 martelos a esmagassem por dentro. O diagnóstico, uma garrafada na nuca perto da estação. Roubaram meu telefone, minha carteira, meus relógios. Fiquei uma noite inteira no asfalto, enquanto a cidade continuava seu bailado perfeito ao meu redor. Agora, aqui estou, digitando estas palavras, tentando convencer a mim mesmo de que foi só um delírio. Mas a memória daqueles olhos vazios, da cerveja que nunca acabava, da filha que nunca crescia, ela gruda em mim como breu. Porque no fundo sei, a verdadeira loucura não é acreditar que o tempo pode se dobrar. É fingir que ele não já o fez. Olho para o relógio. 7 horas. Hora de me levantar. Lavar o rosto com água morna. Tomar o café queimado. Acender o primeiro cigarro do dia. Entrar no metrô lotado. Sentar na mesma cadeira do escritório. Almoçar a mesma salada triste. Voltar para casa. Jantar em silêncio. Assistir a um episódio de uma série que não me importa. Dormir. Repetir. E se fechar os olhos com força suficiente, quase consigo ouvir o tic-tac do loop. Quase consigo ver a cidade respirando, um organismo vivo, alimentando-se de nossa obediência. Até que um dia, talvez amanhã, talvez daqui a 20 anos, o círculo se rompa. Ou então simplesmente pare de me incluir. E isso, meu amigo, será a minha salvação.